Olá, queridos, saudações, professor Cláudio Nazaré, estamos mais um momento do nosso canal Colônia de Mestres. Seja bem-vindo, muito obrigado por permitir entrar na tua casa, muito bem-vindo a essa nossa instituição virtual, a qual nós ministramos aulas de todos os assuntos, cultura, cidadania, família, um conteúdo totalmente diferente, a qual nós estamos aqui buscando uma ideologia de direitos, né? De deveres, de família. Estamos aqui em busca de sucesso profissional, mas muito obrigado por permitir entrar na tua casa, muito obrigado em estar dentro do seu lar através de um celular, de repente você está assistindo de um computador, de um tablet, não sei, a sua linha de transmissão, qual você está tendo comigo através desse canal do YouTube, mas muito obrigado por entrar na tua casa, muito obrigado por você estar aí ser assinante do Colônia de Mestres. Eu peço que você compartilhe, dá um likezinho aí, tá? Compartilhe com seus amigos. É um canal totalmente diferente, um canal totalmente cultural. Hoje nós estamos vendo aí tantas coisas erradas, né? Tantas coisas ruins na internet e eu estou aqui somando nessa instituição que é o canal Colônia de Mestres para a cultura e para a cidadania das pessoas, né? Muito obrigado, né, por ter dado esse acesso e por poder estar assistindo essa nossa videoaula, ok? Hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, que é a ética e a moral. O que vem a ser a ética e o que vem a ser a moral? São nomes diferentes, porém com alguns conceitos diferentes. Quase são iguais, mas porém com alguns conceitos diferentes. Para falar mais a fundo, para poder estar mais a fundo dentro dessa aula, eu peço que você pegue aí, se você tiver, a nossa arma, que é a nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal, né? Abra no seu artigo 1º, que diz assim: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, 2, a cidadania, 3, a dignidade da pessoa humana e o quarto que nos interessa, que nós vamos falar sobre a aula de hoje. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ó, livre iniciativa. Nós somos livres em iniciativas, entre aspas. Nós temos aí a Constituição, que é a Carta Magna da Nação, a qual é a mãe de todos os códigos. Nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Código Penal, o Código de Processo Civil, temos o Estatuto do Idoso, temos o Estatuto do Torcedor, nós temos também, enfim, Código de Trânsito, e uma gama de códigos que são feitos, estabelecidos através da Constituição Federal. Isso é muito bacana, você ler a Constituição, porque você defende os seus direitos e seus deveres. Então, eu sugiro que vocês tenham em casa, no celular, ou então em forma física, como eu tenho, a Constituição Federal. Mas, enfim, vamos falar sobre a nossa aula a fundo. A ética é apenas uma ação a qual nós temos em determinadas funções. Ou seja, a ética está ligada à moralidade, assim como a moralidade está ligada à ética. Às vezes tem algo que é ético, mas é imoral. Às vezes tem algo imoral que é ético. E aí, assim se confunde. Professor Cláudio, como assim? A ética, ela é a moralidade dos conceitos. A forma ética de você agir está dentro do conceito da moralidade, a qual eu separo particularmente através de 4 conceitos. Nós temos o conceito familiar, que é o conceito ético familiar. Nós temos o conceito ético religioso. E nós temos também o conceito ético, o qual transmite dentro do conceito a ação moral cívica. E nós temos também um quarto conceito, que é a ação moral de cada profissão e a ação ética de cada esquema aqui pousado dentro do que é litúrgico ou não. Nós temos aqui a questão da situação refeita dentro de uma função e a situação construída de um homem como ser humano como ético. Não que estamos literalmente fadados a sermos éticos por causa de nossas funções, mas existe também a função ética, a qual estabelece os laços familiares. Esses laços familiares são importantes, porque a família é o nosso primeiro código de processo de conduta. A ética é a moral da razão, a qual existe totalmente dentro do teor do cidadão e das pessoas às quais são aliados e alienados a esse sistema.
esse imenso sistema de moralidade. Às vezes tem certas atitudes a quais nós tomamos que são atitudes morais. Nós também temos aquele conceito da atitude legal, porém imoral. Né? Então a moralidade nada mais é do que esse conceito extremo a qual o cidadão deve manter-se dentro dos padrões da livre iniciativa. Como diz o Código Penal, ninguém é obrigado a fazer algo a não ser por força de lei. Essa força da lei é que estabelece o conceito de plenitude do poder. Ou seja, não por força de lei. Se existe a lei, porque existe a quebra de decoro. Existe a lei, existe a falta de conduta. Existe a lei porque existe também o conceito básico da justiça. Ou seja, errou, nós temos que arcar com o nosso erro. E esse é o conceito a qual rever todo cidadão brasileiro e toda a situação a qual nós somos submetidos. Então, voltando ao nosso raciocínio, a ética nos traz uma conduta, e essa conduta através de um código. Eu posso citar aqui alguns deveres éticos. Um exemplo, não prejudicar as pessoas no ambiente de trabalho, eu estou sendo ético. Respeitar as leis, eu estou sendo ético. Manter-me no meu lugar como cidadão, como homem, como defensor do bem, estou sendo ético. Professor Cláudio, quando eu quebro a conduta da ética? Quando eu deixo de cumprir os deveres a quais são me acometidos. Não como professor, mas como ser humano, como cidadão do bem. Eu quebro a ética quando eu falto o pudor dentro desse critério. Então, a ética é esse código de conduta moral, a qual eu tenho como prazer em fazer. Existem outros que só fazem por força de lei. Infelizmente, essa conduta é notada hoje diariamente. Você vê simplesmente em uma fila de um ônibus, ou então numa fila de um banco, ou numa casa lotérica, você vê pessoas que tentam burlar a fila. Essas pessoas estão sendo antiéticos. São pessoas que tentam burlar, de repente, um imposto, ou então, de repente, eles tentam burlar o conceito de uma prova, chamada cola, pesca. Você está sendo antiético. Ou então, na ausência de alguém no ambiente de trabalho, houve algum erro na conduta de determinada pessoa e você defama aquela pessoa na ausência, sem dar chance de defesa. Você está sendo antiético. Ou então, ao contrário, você tenta contra a religião de alguém. De repente, você não faz parte daquela religião ou daquela opção religiosa, você totalmente depedra. Você esculacha, desculpe a expressão, né? Escracha totalmente aquela religião pelo fato de você não concordar com aquela opção religiosa. Você está sendo antiético. Né? Ou então até com conceito de gênero sexual. De repente você é contra a opção sexual daquela pessoa, você também está sendo antiético. E essa ética é ruim porque tem um conceito de razão, tem um conceito de totalmente explosão de razão, né? Desculpa, o celular tocou, mas natural. Enfim, a ética segue esse padrão. Então nós, como professores, nós temos que ser éticos. Nós, como profissionais, nós temos que ser éticos. Nós temos que defender a ética. Né? Porque a ética, ela é a raiz do conceito. Se você não tiver a ética, você tem que repensar as suas ações, você tem que difundir e viver a ética como um conceito básico de cada ação. Né? Esse é o conceito fundamental da ética. É o conceito do viver e praticar as boas ações. Esse é o dever ético de cada função, ok? E, enfim, a moralidade. A moralidade é outro conceito. A moralidade... Enfim, a moral é um conjunto de regras que aplicamos no nosso cotidiano. Ou seja, quando a ética vem com essa estrutura, a moral vem com as regras. Então, quando eu obedeço
eu estou sendo ético. Quando eu cumpro no exercício de cidadão, eu estou exercendo a moral. Ou seja, ajudar as pessoas, tirar dúvidas daqueles que têm dúvidas, ajudar na política da boa vizinhança, você está sendo moral, você está exercendo a sua moral. Quando você exerce seu dever cívico, você está exercendo a sua moral em épocas de eleição, em épocas de conduta, a qual existe uma pandemia, um exemplo, né? E qual é estourado decretos na cidade em defesa, né, das pessoas. E você descumpre esse decreto, você está sendo antiético. E se você não respeita essas regras, você está descumprindo a moral. Olha que coisa bacana. A moral é esse conceito, a qual limita-se as pessoas em cumprir as regras pré-estabelecidas dentro de um sistema. Então, ou seja, se você ajuda as pessoas, você está sendo ético e você está exercendo a sua moral. Se você simplesmente influencia as pessoas a aceitarem uma ideologia religiosa, é moral, porém é legal, porém imoral. Você está forçando as pessoas a pensarem como você quer. Quando você exerce a sua moral dentro do conceito básico da boa cidadania, você é um cidadão que pratica as boas ações, você está sendo uma pessoa que ajuda o coletivo, você está sendo moral. Professor, quando eu não estou exercendo a moral, o que eu sou? Você é um imoral. Exemplo, quando você pratica o adultério, você está sendo imoral. Né? Você está agindo com imoralidade. Ou então quando você pratica gestos obscenos no ônibus, ou então quando você está agredindo a sua esposa, você está sendo imoral. Ou quando você pega algo que não é seu, você está sendo imoral. Quando você comete erros, as quais ferem as pessoas de uma forma, as quais não têm culpa da sua agressão ou do seu jeito, da sua má educação, você está sendo imoral. Então, a ética e a moralidade caminham lado a lado. A ética vem com essa gama de estrutura educacional, gama de códigos de conduta, e a moralidade vem com o cumprimento das boas ações, com o cumprimento desse segmento de regras, ok? Então um abraço para todos, saudações, espero que vocês tenham gostado desses momentos e deixe aí suas perguntas, suas dúvidas. Hoje falamos sobre ética e sobre moral, tá? Um abraço a todos, saudações, estamos juntos. Tchau, tchau, um abraço, obrigado por ter deixado entrar na tua casa, é uma honra para mim estar perto de vocês, mais juntos ainda. Um abraço, tchau, tchau, saudações, Colônia de Mestres, tchau, tchau.